nós fomos pra rua denunciar os assassinatos das crianças, dos nossos jovens. A polícia chega na favela e extermina. Você tá certo isso? Em 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco foi assassinada. O carro em que ela e seu motorista estavam foi atingido por 13 tiros e os dois morreram na hora. Ela era uma voz ativa na defesa dos mais vulneráveis. A gente tem ainda mais esse acirramento desse nível de violência nos corpos nossos de favelados e faveladas. A morte de Marielle Franco chamou a atenção para o número de assassinatos de jovens negros e pobres que tem ocorrido no Brasil e colocou o racismo sistemático no centro da agenda política do país. Um dia antes de ser assassinada, a vereadora postou um tweet questionando a morte de mais um jovem negro pela polícia militar na cidade do Rio de Janeiro, que perguntava: quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. São 63 por dia e mais de 22 mil por ano. Eu sobrevivo à estatística no país do mito da democracia racial. Para tentar entender as diferentes razões pelas quais essa população é morta de forma alarmante, vou até Fortaleza, capital do estado do Ceará, nordeste do país. A região concentra o maior índice de violência e de morte de jovens negros do Brasil. Aqui, a presença de facções que atuam no tráfico de drogas e roubo de veículos contribui para o aumento da violência. Agora eu vou acompanhar uma ação da Polícia Militar do Estado do Ceará. Eles vão fazer uma abordagem e eu vou estar no carro acompanhando a equipe. Bora lá. Não existe nenhum território nosso que a gente não entra. Nenhum. Então, acontece, às vezes, eles atirar na polícia, mas é mais comum a gente surpreender eles trocando tiro entre as facções. A gente já teve confrontos dentro do território. E aí eles atiraram realmente na polícia para matar, mas a gente conseguiu apreender 3 pessoas da arma e um veio a óbito nesse confronto. Aguarda a gente para a gente não separar, beleza? São os detalhes. Às vezes um adolescente que está apreendido ali, ele já tem um histórico assim, de muitos homicídios, muito roubo. Então ele já tem um grau de comprometimento muito grande com o mundo do crime. A mão na cabeça. Eu moro na periferia de São Paulo. Eu particularmente não me sinto seguro quando eu vejo a presença da polícia, porque a maioria das vezes é esse tipo de enquadro aqui, a gente tem uma câmera gravando, né, a situação, não vai acontecer nenhuma violência policial do tipo, né, mas quando não tem uma câmera, a gente tá sozinho na periferia, a gente sabe como acaba sendo a maioria dos embates policiais. A polícia brasileira tem sido acusada de abordar de maneira seletiva e abusiva a comunidade negra e pobre. Segundo pesquisas, quase 60% dos residentes de favelas no país temem a violência policial. O que ele tinha de suspeito? Qual foi o motivo da abordagem? A gente viu ele numa bicicleta com capacete. Normalmente aqui, quando um rapaz ele é da facção, ele sempre é tatuado. Você nunca vai ver um... Querendo ou não, racismo sempre vai ter preconceito por conta disso. O Ceará é hoje o estado que mais mata na faixa de 10 a 19 anos e Fortaleza é, entre as capitais brasileiras, a capital com o pior índice de homicídios na adolescência. A gente não está falando de um homicídio ocasional, nós estamos falando de 19 por semana, quase 3 por dia, ou seja, é uma situação de mortes que é gigantesca. Então você tem um recorte de classe, de raça, de gênero e de local de moradia. Ou seja, a violência é o retorno da segregação. E a gente vê isso, essa segregação, nesses corpos jovens, negros, das periferias urbanas.
Apenas nessa região aconteceram 31 assassinatos em 2017. Por causa da violência, muitas pessoas, como Vicente e André, perderam seus amigos. 2 meses eu perdi 6 amigos, sempre comento com a galera, 6 conhecidos, né? Acabei perdendo eles mesmo, assim, por crimes violentos, questão do homicídio mesmo. E tava nessa faixa etária. A gente teve galera aqui 16, 17, 18, o mais velho que morreu 18 anos, a idade que eu tenho hoje. De periferia, cara, negro de periferia, não pode ser da pele escura, mas se considerava negro, que morava aqui. E morreram por quê? 2 a gente sabe que foi por questão de conflitos territoriais. Os outros 4 meio que sem explicação, que simplesmente estavam curtindo, 2 estavam voltando da praia e foram alvejados por um carro que hoje ninguém sabe explicar. A gente acaba perdendo essa vontade de viver, essa vontade de estar frequentando os espaços públicos. A gente vai fazer o quê? Se prender dentro de casa. Não é fácil você ser preto, pobre, favelado, viver dentro de uma periferia, nunca é. A polícia não vai te deixar dialogar. Ela primeiro te bate para depois perguntar o que tu é, o que tu faz, tá ligado? A pressão, a vida dentro da periferia te ensina a ser homem mais cedo, tá ligado? Você tá na rua, mano, não tem papai e mamãe pra passar a mão na cabeça. O que as políticas públicas hoje oferecem pra esse jovem? Entra lá na minha comunidade, eu não vejo política pública, não. Porque não chegou, cara, não chegou. O acesso limitado à saúde, habitação e educação gera um ambiente propício para que jovens sejam aliciados pelo tráfico. Por falta de oportunidade, muitos acabam se envolvendo com o crime, contribuindo para a violência dentro das favelas. Para lutar contra a discriminação racial sofrida pela população negra, em 1978 foi criado o Movimento Negro Unificado, o MNU. Racistas não passarão! Queremos uma sociedade, de fato, universal e não se estruturando na base de dominação racial, de classe, de dominação de gênero. A sociedade, ela é racista porque ela tenta a todo momento nos eliminar. Nos elimina da comunicação, nós não aparecemos nos meios de comunicação e quando nós aparecemos é da forma mais pejorativa. Então o MNU ele se tornou uma organização nacional para dizer não nos matem mais. Uma sociedade que sempre nos colocou nos piores lugares, a gente ficava escondido. Então nós precisamos organizar esse país para que os negros possam viver de forma adequada. No mínimo que está aí na Constituição é que os direitos são iguais. Então nós vamos atrás dos nossos direitos iguais. O abismo racial segue presente em diversas facetas sociais e econômicas, e enquanto a população negra é a menos representada na mídia, ela é a maioria nos presídios do país. A desigualdade é apontada como uma das maiores causas da criminalidade. No Brasil, entre os 10% da população mais pobre, mais de 3/4 são negros. Para conhecer de perto como são os jovens mais vulneráveis aqui de Fortaleza, vou até a comunidade da Areia Grossa falar com Frieza, um jovem que ficou preso por 1 ano. E como que é a violência aqui? Antes era briga de gangue, né? Depois de um certo tempo começou a surgir as facções, dominou o Brasil, aí ficou meio que viver dentro de um casulo, tá entendendo? A favela ela só é usada para poder gerar o tráfico. E quem é preso pelo tráfico? Quem é preso pelo tráfico independe do tráfico para sobreviver, porque é obrigado a se arriscar, ficar no dia para poder voltar com o dinheiro para dentro de casa. Eu fui preso com 18 anos, tá entendendo? E ficou lá até que idade? Eu fiquei até os 19. Lá dentro, você, querendo ou não, você é esquecido. Dentro do sistema penitenciário não tem caminho nenhum para você seguir. O caminho é entrar cada vez mais pro crime. É se firmar lá dentro. Ou então você vai botar um lençol no pescoço e desistir. A população negra das prisões representa 64% dos detentos, enquanto brancos somam apenas 35%. Existe todo um encarceramento da população negra que ali ninguém é para sair melhor, é para sair pior ou morrer dentro das prisões. E quando você bota os pés aqui fora, a sociedade ela te vê como outro ser humano. Ela já não te vê como um homem que teve o erro consertado. Ela já te vê como um cara que não tem mais jeito. Eu tentei arrumar emprego. Depois de 1 dia, 3, acho que puxavam meu nome e via que tinham lá um processo criminal
Mesmo que já com o dia pago, aí, tipo, era botado pra fora. Já aconteceu 3 vezes, eu me desiludi totalmente. Recentemente, no Brasil, foi instaurado um decreto que prevê cotas de contratações para detentos e ex-presidiários em certos serviços. Mas ainda é cedo para medir o real impacto dessa decisão. Sair de lá e se firmar aqui fora de novo é um aprendizado, porque eu já vou fazer 4 anos que eu saí da cadeia e todo dia eu faço de tudo para não voltar lá para dentro. E já que não é num emprego digno que eu possa subir lá para cima, pegar uma condução e ter um trabalho digno, eu ainda tenho fé que ainda o rap, a música, possa me tirar desse caminho, tá entendendo? Aqui é o cantinho das mixtape caseiras. Aqui é onde saiu todos os pensamentos da mente. As dificuldades que eu tive na cadeia hoje me transformaram num real frieza. Favela da areia gosta, onde todo mundo gosta. É o cotidiano, ver drogas e pistola, mas enquanto isso... Porque eu sei que o meu destino, de qualquer moleque desse tá aqui dentro, é a cadeia ou o caixão. A esquenta, toque, tá, toque. Pode acreditar, Conexão Ceará. Você se sente seguro com a polícia? Em vez de ter aquele alívio de ver a polícia dentro da favela, todo mundo já fica temeroso, tá entendendo? E tem muito policial que faz o seu trabalho digno, mas já tem outros que já trabalham no impulso da maldade, tá entendendo? Organizações de direitos humanos têm denunciado o uso excessivo da força pela polícia brasileira. Em 2016, o número de mortes causadas pela polícia no país teve um aumento de 26%. Das vítimas, 76% eram negros. A polícia chega na favela e extermina! Você tá certo isso? Um dos maiores massacres cometidos pela polícia ocorreu em novembro de 2015, no bairro da Grande Messejana, em Fortaleza. Mataram ele de joelho! Além de matar ele, ainda ficaram na esquina fazendo hora. Conhecida como Chacina do Curió, a tragédia foi atribuída a uma vingança policial e tirou a vida de 11 jovens. 7 deles eram menores de idade. Aleph Souza Cavalcante! Após o massacre, mães das vítimas se uniram para transformar o luto em luta. Hoje, o grupo batizado de Mães do Curió segue em busca de respostas e justiça. A história toda começou assim. Um casal de jovens irmãos liga para o primo para ele vir ao bairro do Curió. Ele convida um amigo, filho dela, estavam sentados conversando na calçada. Quando pararam 2 carros, já desceram de posse de armas em mãos. Naquele momento ali eles passaram a bater, espancaram, humilharam, constrangeram. Um disse assim: vão para casa que não é hora de estar na rua. Já tinham batido, feito que bem entendeu. Um deles foi e disse: não dispensa nada, é para matar tudinho. E simplesmente saiu atirando. O motivo foi uma vingança? Foi uma vingança, porque horas antes tinham matado um policial em outro bairro. Qual que é a resposta do Estado para vocês? Que ele não matou. Essa que foi a covardia que eles disseram. Só que a polícia é do Estado, que é paga pelo Estado, que é patrocinada pelo Estado. E quem paga todos esses equipamentos somos nós. Então, por isso é que nós não podemos nos calar. Nós temos que agir, nós temos que cobrar sim, certo? Porque eu não parei filho para a polícia matar, nem para o Estado matar, certo? No Brasil não tem pena de morte, mas tem. Tem para a juventude pobre, negra, na periferia, tem pena de morte. E quem é que faz essa pena de morte? O próprio Estado. Nenhuma das 11 vítimas da chacina tinham passagem pela polícia. Depois de mais de 2 anos, 44 policiais foram denunciados, 10 tiveram seus casos arquivados e 34 aguardam julgamento. A gente não pode conviver com essas situações, porque para sobreviver numa sociedade em que você parece ser o suspeito dessa polícia, que se organiza com essa ordem de comando para eliminar, nós precisamos nos proteger. Eu achei que fosse uma arma, por isso que eu atirei. Eu achei que estivesse correndo, a aparência dele era de alguém que está... Não, nós não podemos. Não é
Apesar da população negra ser maioria das vítimas do país, muitos grupos e pessoas seguem lutando por mais oportunidades e direitos iguais na sociedade. Para entender melhor a violência crônica que atinge a população mais vulnerável do Brasil, vou conversar com Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é um estudioso da violência e criminalidade no país. Eu acho que a gente tem que incluir a questão da violência no radar da sociedade brasileira. Mata-se no Brasil 30 vezes mais do que se mata na Europa. A maior parte das vítimas é composta por pessoas negras, porque é aí que se localiza a exclusão social histórica. Uma coisa que chama a atenção é que os autores e as vítimas são muito parecidos. Eles frequentam a mesma comunidade ou eles foram criados no mesmo ambiente. Portanto, é um ambiente de exclusão que retroalimenta essa violência. Mais de 70% de adolescentes brancos entre 15 e 17 anos estão cursando o ensino médio, mas entre negros e pardos esse número cai para 55%. Um jovem de baixa escolaridade tem até 44 vezes mais chance de ser assassinado em comparação a um jovem que estudou 12 anos ou mais. Tem duas frases que para mim são muito importantes. A violência é o retorno da segregação. Ou seja, sociedades muito segregadas vão ser sociedades violentas. E a segunda frase é que a morte começa no abandono. A morte não é um acontecimento, a morte é um processo. A gente sabe quem vai morrer, a gente sabe onde vai morrer, a gente sabe por que vai morrer, e se elas são previsíveis, elas são preveníveis. É relativamente fácil identificar as causas da exclusão da população negra no Brasil. Um acúmulo histórico de pobreza, injustiça, desigualdade, falta de oportunidade, baixa escolaridade, exposição à violência, urbanização excessivamente rápida e desordenada e impunidade. Se o Estado não traz política pública para a periferia ela se movimenta. E é por isso que eu tô aqui na praia do Titanzinho para conhecer o Alexandre. Ele, através do surf, tem mudado a realidade da juventude desse bairro. Beleza? Tranquilo. E aí, beleza? A gente tem perdido, sim, algumas crianças, mas também a gente tem conseguido recuperar algumas, né? Então, assim, existe um certo respeito com o trabalho social. Quando você fala, a gente perdeu algumas crianças, perdeu para o quê? Todas as famílias têm perdido crianças para o mundo do crime, para o mundo da marginalidade. E hoje a gente usa o surf como inclusão social, né? Mesmo sem recurso, a gente está vendo uma criança iniciar o surf e, de certa forma, ter talento também para as competições e de lá conseguir patrocínio, conseguir um sustento para suas casas, né? Para você, o surf salva vidas? Salva. A gente tem observado que os trabalhos sociais desenvolvidos com o surf têm se dado oportunidades bem diferentes para as crianças. Nós temos que dar voz à comunidade negra. Nós fomos para as ruas denunciar os assassinatos das crianças, dos nossos jovens. Queremos uma outra sociedade, uma sociedade justa, que inclua, que enxergue. Olhando para frente, se você me perguntasse qual é a primeira providência que você tomaria hoje contra a violência no futuro? Educação infantil, começando em 0 anos. Porque através da educação nós poderíamos também ter condições de ter mais um elemento para ajudar no combate ao racismo. A gente que nasceu nessa geração de 2000, a gente tem um pouco desse privilégio do acesso à informação mais fácil. Quem mais corre atrás, acredite ou não, é a juventude. Quem está no meio das ONGs, juventude. E a galera que acha que quanto menos pessoa na rua, mais segurança é errado. Quanto mais pessoa na rua, mais segurança a gente vai ter. Quanto mais galera a gente alcançar, mais a gente vai ter. Racistas não passarão.